Vamos lá. Esse guia vai te ajudar, a partir de hoje, a lidar com menos pânico, com mais assertividade, com mais clareza, sempre que seu filho, sempre que sua filha tiver febre. A gente sabe que culturalmente a, o quadro febril, sobretudo na criança, ele é acompanhado de uma aura de temor, de medo, e muitas vezes isso acaba atrofiando a nossa capacidade, nossa condição de tomar as melhores decisões. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a febre? Para a gente entender o que fazer e como lidar com ela, é fundamental que a gente saiba o que é de fato a febre, né? Muitas vezes a gente vê na prática clínica, vê no consultório, vê no dia a dia, que a febre por si só, ela causa esse impacto, essa sensação, esse temor, esse quase pânico, pelo fato de que é associado a ela o símbolo, a imagem, né, a sensação de que ela por si só é o grande problema, é o grande vilão a ser combatido, é o grande vilão a ser temido. Quando na verdade, vamos lá, isso aqui é fundamental compreender. E isso aqui acalma o coração da gente. A febre, que obviamente ninguém quer estar com febre, ninguém quer ver o seu próprio filho com febre, mas a febre em si, ela é um movimento do corpo, né, um movimento imunológico ali de defesa do corpo. O corpo da gente acionando uma série de eventos em cascata que, por natureza bioquímica, por natureza fisiológica, tendem a aumentar nossa capacidade de se defender de algo errado que está acontecendo, de algo que está invadindo o corpo, de algo que está ali prejudicando o corpo, no caso dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, quando a gente começa a entender isso, começa a entender que a febre é a primeira resposta ou uma das primeiras respostas do corpo reagindo e tentando se defender daquele problema, a gente começa opa, então peraí, então essa febre aí é um sinal que eu tenho que valorizar e tenho que usar isso como uma informação importante, tanto na presença dela, para a gente caracterizar que, opa, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que precisa ser observada, avaliada, como a partir do momento que ela começa a responder, começa a assumir, começa a desaparecer, é um forte indício de que as coisas estão melhorando. Então, vamos lá. O corpo, na presença de um patógeno, na presença de um problema, ele gera febre para que aquele aumento de temperatura ele faça dois movimentos importantíssimos. Um deles, o próprio aumento de temperatura torna o ambiente interno inóspito a esse invasor, a esse patógeno, a esse bichinho que tá causando potencialmente uma doença. E essa mesma mudança de temperatura, ela oferece um efeito em cascata onde outras células de defesa, outras outros movimentos, né, da defesa do organismo acontecerão por esse disparo, por esse sinal, por essa sinalização do aumento da temperatura. Então vamos lá, então peraí, doutor. Então quer dizer que a febre é boa? É, por incrível que pareça, é. A gente quer ter febre? A febre incomoda? Claro. Né? Vou falar um pouco mais sobre isso, inclusive na hora da gente escolher o momento ideal para medicar. Mas a febre em si, ela é uma resposta boa do corpo da gente. Uma resposta de defesa e uma resposta de sinalização de que tem alguma coisa que precisa ser ali observada. Então, quando a gente compreende isso, peraí, a gente começa a mudar a nossa perspectiva, começa a ter um pouquinho mais de centralidade na hora de lidar com isso. É claro que não é fácil, é claro que sempre vai vir uma hora negativa ali, até pelo fato da gente associar a febre é um problema, que no fato, e de fato, há possivelmente ali por trás. Mas a gente começa a interpretar a febre parcialmente, digamos assim, como um aliado. Então vamos lá. O corpo teve uma invasão, encontrou um patógeno que está ali, tentando causar um problema, tentando causar uma doença, e ele está se defendendo. Né? Está se defendendo. Então vamos medicar essa criança para baixar essa febre logo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Uma vez que a gente compreende que a febre em si, que a febre por si só não é o problema, a gente começa a entender que, pera lá, a gente talvez não precise medicar sempre, em qualquer febre, em qualquer mudança de temperatura. Né? Do ponto de vista de temperatura, dependendo do local, dependendo do país, no Brasil e em muitos países, considera-se febre, dependendo da referência, a partir de 37,3, 37,4. Isso vai depender muito também do local onde é ferido, se é
auricular, se é axilar, se é retal, né? Aqui no Brasil é indicado, é convencional que se afira com um termômetro digital, que se evite o termômetro de vidro de mercúrio por conta da potencial toxicidade do mercúrio. Apesar da maior assertividade da ferição retal, por ser muito invasivo, por ser muito conveniente, não é recomendado para crianças abaixo de 5 anos. Então, é convencionado aqui no Brasil que seja ferido com termômetro digital e via axilar. Em regra, a ferição auricular ela tem um pouco mais de precisão, né? Mas aí depende também da idade da criança, depende do momento em que ela se encontra. Então a gente prioriza mesmo o axilar com termômetro digital. Então tá, percebi que minha criança está com febre, confirmei essa febre pelo termômetro. Essa febre é importante a gente diferenciar, e aqui é o pulo do gato fundamental, diferenciar febre, que é esse movimento do corpo se defendendo, se protegendo, gerando essa cascata metabólica e que vai aumentar a defesa, que vai tentar lutar contra esse agente invasor, digamos assim, é diferenciar isso olha só, da hipertermia. Hipertermia é quando, por exemplo, eu com essa roupa, né, que tem um potencial de aquecer, com uma roupa por baixo, que também é térmica, vou correr no sol de meio-dia. Né? A minha incapacidade de gerar, de lidar com esse calor que está sendo gerado no ambiente, pelo meu metabolismo, pelo meu exercício físico, e a minha capacidade momentânea de eliminar esse calor, vai fazer com que minha temperatura suba gradativamente, até chegar o momento que ela atinge níveis desconfortáveis e perigosos. Né? Isso é hipertermia, isso não é febre. Né? Isso é comum acontecer sobretudo com bebês, né? Olha, mães de bebês abaixo de 3 meses. É comum a gente quer aquecer, quer dar conforto, quer dar muita segurança para o bebezinho, a gente vai lá e coloca uma roupinha, uma jaquetinha, uma coberta, aquece bem ele, mas muitas vezes, ou algumas vezes, a gente acaba impedindo que ocorra um dos principais meios de eliminação de calor que o corpo possui, que é a radiação, que é a capacidade de emanar o calor via suor, via ambiente. Quando a criança está muito aquecida, coberta de panos, né, cheia de roupinha, a tendência é ela fazer uma hipertermia, não porque ela está com algum problema, não porque ela está com febre de alguma origem patológica em si, mas na verdade ela está fazendo uma temperatura elevada porque ela não está conseguindo dissipar esse calor. É fundamental entender isso, porque o tratamento de um é totalmente distinto do outro. Enquanto o tratamento da febre é primariamente identificar o problema, tratá-lo e concomitantemente realizar as medicações para atenuar o desconforto da febre, na hipertermia muitas vezes não é necessário nenhum antitérmico, não há o que tratar e a mera exposição, né, do corpo da criança, do corpo da pessoa ao ambiente com roupas mais leves, né, tende a melhorar essa temperatura. Em casos raros, em casos que a temperatura sobe demais, na hipertermia é uma das poucas indicações. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas é uma das poucas indicações onde os meios, né, os meios físicos, banho, compressa gelada, etc. e tal, são indicados. Né? É comum hoje em dia ainda é comum, infelizmente hoje em dia, que ao primeiro sinal de febre, tanto em casa como no hospital, como nos pronto-socorros, que a primeira medida que as pessoas que estão ali ao redor da criança escolhem em executar é o famoso banho gelado ou compressa gelada. A gente tem algumas evidências, a gente tem aí um consenso da Escola Italiana de Pediatria que ensina pra gente, num vasto estudo, que esses meios para baixar a febre via meio físico, via banho gelado, via compressa fria, além de ser extremamente desconfortável, além de ser extremamente incômodo ao paciente, incômodo à criança, tem baixíssima eficácia, tem um efeito
extremamente fugaz, ou seja, ele baixa um pouquinho de temperatura, mas baixa a temperatura basicamente da pele, não consegue mudar o eixo, né, hipotalâmico da febre e, em contraste, gera um enorme desconforto para a criança. Então, essa via, esse mecanismo, essa forma de combater a febre, hoje não faz mais nenhum sentido. Né? Não faz mais nenhum sentido. O que a gente tende a fazer? Então, a gente precisa sempre, uma vez que identificou que a temperatura está aumentando, está acima daquela faixa de corte para identificar como febre, a gente precisa identificar os sintomas, né, os sinais que a febre desencadeia e que fazem com que a terapêutica medicamentosa, que o uso do medicamento seja de fato necessário. Né? Que é quando o que exatamente? Olha, isso aqui é o pulo do gato. Eu preciso, sempre que eu perceber que meu filho ficou um pouquinho vermelho, medir a temperatura, ficou com 37,8, 37,7, eu preciso sempre medicá-lo? Aqui está o pulo do gato. Não. Porque, gravem essa frase, a gente não trata termômetros, a gente não trata números, a gente trata pessoas. E é isso que vai guiar a gente vai tratar a criança. Ou seja, se a criança apresentar os sinais de desconforto da febre, aí sim, é recomendável, é útil, é interessante que a gente use o medicamento, trate, né, trate com as medidas farmacológicas, né, para dar conforto para essa criança. Né? Quais são elas, geralmente? Calafrios, tremores, cefaleia, dor de cabeça, dor no corpo, prostração, choro, irritabilidade. Percebeu que a criança está apresentando um desses sinais, ou todos eles, ou alguns deles ao mesmo tempo, é hora de medicar. Para quê? Para dar conforto para a criança. Ah, e por que a gente não pode logo medicar para evitar que essa febre, né? Essa febre que não gerou nenhum sintoma, nenhum desconforto, não aumente mais, né? Que é um dos grandes temores, né, da maioria dos pais, que essa febre aumente e chega uma hora que cause convulsão. Mas vamos lá. Fazendo já um anexo aqui. Convulsão febril. Um dos maiores fantasmas, né, de todos os pais. Basicamente todos os pais temem com toda a sua força esse evento que acontece menos do que as pessoas imaginam, né, mas acontece com certa frequência, digamos assim. Né? A convulsão febril, como dizia um professor meu, ela não é para quem quer, ela é para quem pode. Entenda o seguinte, é um quadro feio, é um quadro que assusta, é um quadro que a gente teme e que não quer ver, com certeza. Mas é um quadro que, em sua essência, é benigno e autolimitado. E o principal, a ocorrência dele se dá não exatamente pelas elevadas temperaturas, pelo aumento elevado da temperatura. Né? Peguem isso aqui é ouro. A chance da criança, a chance do seu filho, do meu filho, ter convulsão febril, que é diferente das outras convulsões, né, de outras origens, se dá, primeiro, por uma tendência genética que algumas crianças têm a apresentar ali entre 6 meses, 5 meses até 5 anos de idade, por conta da própria imaturidade do sistema nervoso central nessa fase. Né? Então, primeira coisa, a criança tem que ter alguma tendência. Né? E segundo ponto, isso vai ocorrer sobretudo por conta da mudança súbita da temperatura. Olha só, não necessariamente vai ter a ver com a temperatura extremamente elevada, mas sim com uma mudança abrupta de temperatura. Essa mudança abrupta de temperatura pode ser de 36 para 37,3 para 37,4. É o gatilho, né, que dá, digamos assim, entre aspas, né, esse curto-circuito no cérebro causando a convulsão febril. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ter até um pouco mais de calma, um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de paciência ao ver a temperatura subindo, ao ver a temperatura ali elevando. Né? Então, ok, doutor. Então, o que a gente faz? Percebi que meu filho apresentou uma temperatura elevada no termômetro. Ele não está mais confortável, ele não está bem, ele está choroso, está irritado, está
como quem estivesse com dor de cabeça, com dor no corpo, tá até com tremor. O que a gente faz? Medica. Medica e ao mesmo tempo usa ali, né, de medidas que vão ajudar o corpo a normalizar essa temperatura. Além da medicação, é fundamental que a gente hidrate bem essa criança, hidrate bastante e deixe-a com roupas frescas, o mais confortável possível, mas também de maneira que ela consiga fazer essa troca de temperatura com o ambiente, né? Então, deixar ela mais à vontade, com pouca roupa, com roupa fresca ali, hidratar bastante e fazer medicação. Um ponto muito comum, um ponto muito debatido e frequentemente realizado nas casas do Brasil inteiro é a alternância de antitérmicos. A gente sabe hoje que existem 3 antitérmicos, 3 medicações que são aprovadas, que são seguras, que é a paracetamol, a dipirona e ibuprofeno, né? Elas relativamente são seguras, elas são aprovadas aí e usadas a longo prazo. Deve-se evitar o ácido acetilsalicílico, né? E deve-se, sobretudo, evitar intercalar essas medicações. Existem estudos que comprovam que não é feito benéfico algum a gente intercalar o uso de um com o outro, né? E tentar assim controlar a febre, né? Não há recomendação nenhuma sobre isso, pelo contrário, né? É recomendado que não o faça. Existe uma série de complicações, de riscos que foram atrelados a essa prática, né? Então vamos lá, recapitulando. Toda temperatura elevada é febre? Não. Existe a hipertermia e a mera exposição do corpo ao ambiente, tirando ali o excesso de roupa, tende a melhorar, né? A febre, a gente consegue diferenciar da hipertermia através dos sinais, dos sintomas que o corpo oferece, né? Que o corpo ali, naquela cascata metabólica da febre, apresenta para a gente sudorese, dor, irritação, prostração, criança ficar molinha, né? Tremores, né? E a gente precisa, finalizando, a gente precisa usar a febre, né? Usar a febre ao nosso favor. Ninguém quer ter febre, ninguém quer estar com febre, ninguém quer ver seu próprio filho com febre, é claro, né? Claro. Sobretudo se ela estiver causando algum desconforto. Mas, a partir do momento que a gente usa ela ao nosso favor, a gente começa a interpretar melhor o que está acontecendo, né? Por exemplo, se meu filho, né, 4 anos, apresentou febre hoje, um episódio, febre baixa, 37,9. Aí apresentou mais um episódio amanhã de manhã, também 37,7, 37,8. E só, não apresentou mais nada. E a partir daí, a febre sanou. Isso quer dizer o quê para a gente? Isso está sinalizando para a gente que o corpo conseguiu combater o problema, que aquilo ali não virou um potencial problema, né? Que aquilo ali não se converteu em algo mais severo, mais grave. E o contrário é verdadeiro. Apesar da gente ter indícios e informações que não necessariamente a temperatura da febre vai ter uma relação mais íntima com a gravidade, a gente consegue perceber essa manifestação da febre, né, como um sinal, né, de alarme, um sinal de alerta, um sinal de que aquela criança precisa ser avaliada, ser reavaliada, ser examinada de maneira mais aprofundada, né, do ponto de vista de exame clínico ou até exames laboratoriais, né? Então, se a gente pensar que a criança está mantendo febre, por exemplo, a 48 horas, que essa febre vem aumentando progressivamente, é um forte indício de que essa criança precisa ser aí mais minuciosamente avaliada. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Espero que ele ajude vocês a, em cada episódio de febre, saber como lidar, saber como abarcar isso no coração de vocês, para que vocês tenham a capacidade de tomar as melhores decisões, para que vocês não sejam envolvidos e dominados pelo medo, né? O que a gente chama de feverfobia ou febrefobia, que muitas vezes acaba levando os pais a irem precocemente ao pronto-socorro, acaba levando os pais a irem repetidas vezes num espaço curto de tempo ao atendimento de emergência, muitas vezes expondo a criança, claro, inconscientemente expondo a criança a uma série de fatores de risco, de infecção local ali e tudo mais, né? E consigam
cuidar da melhor maneira possível dos seus pequenos. Fique com Deus, até a próxima.